Olá pessoal e bem-vindos ao nosso curso Como Pensar como Cientista. Hoje nós chegamos ao final do curso, ao módulo final do curso, módulo 5, em que eu vou discutir vários aspectos sobre ciência e ética, né? Como que a ciência é aplicada na vida, o que a ciência diz quando ela se relaciona com a verdade e como que a gente pode aplicar conceitos morais na prática da ciência e também na vida da gente, ok? Então, para começar, na aula 1, a gente vai analisar a natureza da verdade, que parece ser uma coisa que é simples, mas é muito mais sutil do que a gente imagina. Vamos lá? Primeiro, então, aula 1, o que é verdade? Né? Obviamente, quando a gente fala de certos aspectos da ciência, certas afirmações científicas, a gente pode dizer que elas são verdadeiras. Quando um cientista fala que vai ocorrer um eclipse total do Sol no dia 23 de agosto de 2032, que vai ser visível em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente pode ter certeza disso. Por quê? Porque a gente sabe como as órbitas planetárias ocorrem, a gente sabe como prever as posições dos objetos celestes e, portanto, saber exatamente quando vai ocorrer esse eclipse total do Sol. E olha aí, pessoal, essa data aí eu inventei, hein? Não sei se vai ocorrer esse eclipse, eu estou só dando uma informação, um exemplo. Quando a gente traça uma rota com o GPS, a mesma coisa acontece. A gente sabe, dentro da precisão do aparelho, lembra que eu falei muito sobre precisão em aulas passadas, a gente sabe que a gente pode ter uma confiança nisso. Mas e verdade, gente? Então, será que isso é verdade? Sim, isso são aspectos da verdade, com certeza, né? Mas afirmações que parecem ser simples podem ser muito mais sutis com relação a essa questão da verdade. Um exemplo típico disso é o seguinte: quando eu falo para vocês, o Sol vai nascer amanhã no leste, vocês concordam? Aí vocês vão dizer, claro, né, professor? Afinal de contas, o Sol sempre nasce no leste, já nasce no leste há milhares de anos, pelo que a gente sabe, né? Centenas de milhares de anos, milhões de anos. Por que não vai nascer no leste amanhã, né? Então, isso é uma afirmação verdadeira? Então, o que a gente pode dizer? Usando o método indutivo do Francis Bacon, lembra que a gente falou sobre isso? A gente pode dizer o seguinte, bom, dado que a gente sabe sobre a rotação da Terra e a posição do Sol, a gente pode afirmar que, com toda a probabilidade, o Sol amanhã vai nascer no leste. Mas a gente nunca pode ter certeza absoluta que isso vai acontecer. Por quê? Porque podem ocorrer fenômenos completamente inesperados que afetem essa previsão. Ok? Então, coisas que estão além do nosso controle. Obviamente, eu estou forçando a barra um pouquinho aqui para dar um exemplo, mas imagina que você tem um desencadeamento terrível de erupções vulcânicas extremamente violentas que façam com que a massa dos continentes mudem, e isso daí afeta um pouco a rotação da Terra, e com isso você tem um desvio da rota da Terra, ok? E com esse desvio da rota da Terra é possível que o Sol não nasça exatamente onde sempre nasceu, mas nasça um pouco mais para o noroeste, para o sudoeste, ou você tem uma colisão com um asteroide ou com um cometa que a gente não tinha visto por algum motivo misterioso, e isso daí também pode afetar o eixo de rotação da Terra. Obviamente, esses são exemplos meio exagerados, só para ilustrar para vocês que o que a gente afirma não é uma certeza absoluta. Quem diz isso, quem afirmou isso como um exemplo de que o método indutivo tem suas falhas, foi o David Hume, por exemplo, né? O filósofo, se eu não me engano, escocês, que fala sobre essas ideias e que mostra que nem sempre o que a gente acha que é verdade realmente é verdade. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação. Vou dar um exemplo assim incrível que é meio chocante para quem sabe um pouquinho de matemática. Então, na matemática, a gente fala, cara, matemática é verdade. Quando a gente fala que 2 mais 2 é igual a 4, essa é uma afirmação totalmente verdadeira. Você concorda? Concordo. Dentro dos números inteiros, não há a menor dúvida de que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma afirmação verdadeira. Qualquer adição de dois números, seja lá qual for a resposta, vai te dar uma resposta que a gente pode acreditar nela. Mas será que isso é sempre verdade? Pois é, não.
mesmo dentro da matemática, a gente não pode sempre ter uma certeza absoluta de que uma operação matemática vai te dar uma resposta que a gente pode dizer sim, isso é uma verdade concreta. A gente sempre tem que meter a mão e fazer uma aproximação quando as coisas são um pouco mais complexas. Por exemplo, vamos imaginar um círculo. Vocês sabem que o círculo, né, depende do número π. O número π é um número que a gente chama de irracional. É um número que, em princípio, não tem fim, né? Então é 3,1415, etc, 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 e não tem fim. Então, quando eu te faço a segunda pergunta, por exemplo, quando eu multiplico π por 2, eu escrevi ali no slide, né? Você tem 6,28318530713 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significam que esse número vai para sempre. Ele não termina nunca. Então, quando eu falo qual é a circunferência de um círculo de raio R, você vai lá, lembra na escola a fórmula da circunferência de um círculo de raio R, e a resposta é que a circunferência, né, o comprimento desse limite do círculo, né, do perímetro do círculo, é 2πr. Então, essa circunferência depende do número π, que é uma coisa muito estranha, né? Porque você olha para um círculo, você vê, pô, o círculo é finito, né? Então, será que eu não posso dar com certeza qual é a circunferência de um círculo? E a resposta é não. Você não pode ter uma resposta final, você só pode ter uma resposta aproximada. Por quê? Porque o número π é um número infinito. Então, por exemplo, se você tiver um círculo que tem um raio que tem 1 metro, a resposta, qual é a circunferência desse círculo? Vai ser 2π vezes 1 metro, que seria 6,28318530713 3 pontinhos metros. Então, qual é a circunferência do círculo? Depende da precisão que você precisa para a sua resposta, né? Se você falar, eu preciso só de 2 dígitos de precisão, você fala, a circunferência é 6, então como tem 283, você arredonda para 6,29, ok? Ou seja, mas e se eu quiser precisão maior? Você sempre pode ter uma precisão maior, então não existe uma resposta final, não existe uma verdade absoluta com relação a uma pergunta super simples como qual é a circunferência de um círculo, ou qual é a área de um disco, né, que tem um raio R, né, seria πr ao quadrado, enfiou o número π ali, então enrola tudo, porque o número π não tem fim. Você só pode ter uma resposta aproximada. Então, o que é uma resposta aqui? É uma idealização. Então, quando a gente usa a matemática para representar objetos perfeitamente razoáveis, que a gente vê que são objetos finitos, feito um círculo, a gente encontra um problema em que a gente não pode fazer uma afirmação verdadeira, que a gente chama de sim, é verdade, da mesma forma que a gente pode com 2 mais 2 igual a 4. Então, você vê que verdade, mesmo em matemática, é muito sutil, né? Depende do que você quer dizer com essa palavra verdade, ok? Então, outro exemplo, agora na física, uma história do átomo, né? O que é o átomo, né? Do que a matéria é feita? Essa pergunta, como vocês sabem, especialmente para vocês aí que assistiram já o curso Física para Poetas no YouTube, vocês sabem muito bem que essa é uma pergunta que teve muitas respostas no decorrer do tempo, né? O que já mostra o quê? Mostra a fluidez da ciência, né? Mostra como que a ciência evolui conceitualmente de acordo com como nós entendemos melhor a natureza, né? Então, quando nós olhamos para a natureza com mais cuidado, eu falei da importância dos instrumentos, da expansão do conhecimento a partir desses instrumentos. Quando a gente olha para a natureza com mais cuidado, com mais precisão, com mais profundidade, aquilo que era verdade numa determinada época passa a não ser numa outra época. Eu falei, por exemplo, nesse curso de como nossas visões de mundo foram mudando a partir da amplificação do nosso conhecimento, tanto através dos instrumentos, quanto através dos nossos modelos matemáticos que foram ficando cada vez mais poderosos, né? Então, o que parece ser verdade numa determinada época, numa época futura já não vai mais ser verdade. Por quê? Porque a nossa concepção de mundo também muda,
ok? O caso do átomo é excelente como exemplo nisso, né? Eu falei um pouco sobre isso quando eu analisei a importância dos instrumentos no caso da gravidade, né? Que eu mencionei o Aristóteles, o Galileu, o Newton e o Einstein, e como a concepção do que é gravidade mudou com esses cientistas. E agora eu queria falar um pouco sobre essa ideia da verdade, né? Do que a matéria é feita, né? Você quer saber a verdade sobre essa questão? Você quer saber qual é a resposta? Então, os atomistas na Grécia Antiga, em torno de 450 anos antes de Cristo, né? Eles sugeriram de que tudo era feito desses átomos, né? Componentes materiais pequenininhos que não podem ser divididos em nada menor. Então, essa era a ideia do átomo, aquilo que não pode ser cortado, daí essa palavra, ok? Então, para os gregos, isso daí era uma hipótese, era, vamos dizer assim, uma intuição de que as coisas deveriam ser formadas desses pedacinhos de matéria, ok? Sem que esses pedacinhos pudessem ser quebrados em pedacinhos menores, tipo um jogo de Lego. Sabe aquele jogo de Lego de crianças, né? Que você pega partes do jogo, as pecinhas do jogo, e a partir dessas pecinhas que você não pode quebrar, em princípio, né? Se pegar o martelo, você quebra, mas em princípio você tem lá os pedacinhos do Lego, os átomos do Lego, e você junta eles para formar formas bastante complexas. Então os gregos tiveram essa intuição genial de que de repente a matéria era assim também, de que a matéria podia ser formada desses pedacinhos pequenininhos de coisas, né? Juntadas para criar coisas complexas, ok? Obviamente, como eu mencionei antes também, os gregos não faziam experimentos para comprovar essas hipóteses, era tudo argumentação filosófica, aquela ideia da dialética que a gente também analisou aqui. Vocês estão vendo quantas coisas a gente já analisou nesse curso, né? Tem um monte de informação. Para quem esqueceu, é só voltar e pesquisar as aulas anteriores. E a gente então mostrou que os gregos não faziam experimentos, né? Então você não podia falsear, usar aquela metodologia do Karl Popper que a gente analisou no módulo 4, né? Do positivismo lógico, de que para você comprovar uma hipótese, você precisa falsear ela. Quer dizer, você nunca pode afirmar que aquela hipótese está concretamente verdadeira, mas você pode falar que ela vai falhar em algum momento, mostrando que existe um contra-exemplo. Então, os gregos não faziam isso de uma forma experimental, só de uma forma verbal, usando argumentações, né? Bom, então, pulando muitos séculos, nos séculos 17 e 18, o Newton e várias outras pessoas voltaram a pensar usando essas ideias dos atomistas, né? Então, por exemplo, o Newton dizia que a luz era formada de pequenos átomos, né? Ele tinha essa concepção atomística da luz que mais tarde foi mostrada que não, que a luz era na verdade uma onda, e mais tarde ainda, mais uma vez, foi mostrada que não, a luz pode ser tanto uma partícula quanto uma onda, quando Einstein propôs a ideia do fóton, que é uma espécie de átomo da luz, né? Então você vê como essas ideias, primeiro o atomismo, depois a ideia de que era uma onda, depois a ideia de que era tanto uma onda quanto uma partícula, né? Essa ideia da dualidade quântica que aparece quando a gente fala sobre a natureza da luz. Mas então, nos séculos 17 e 18, Newton apoiou a ideia do atomismo com relação a toda a matéria, inclusive a luz. E o John Dalton, no século XIX, usou essas ideias de átomos para poder entender melhor as primeiras regras básicas de como que os elementos químicos se combinavam para formar moléculas. Por exemplo, o sal de cozinha é formado de sódio e de cloro, né? Então, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, é essa combinação desses átomos, e o Dalton usou a ideia do átomo para poder estudar isso, e o sucesso dele foi tão grande que as pessoas realmente começaram a pensar em elementos químicos em termos de átomos, mesmo que não houvesse qualquer ainda comprovação experimental a respeito. E aí, no final do século XIX, entre 1895 até 1913, houve uma grande revolução no conhecimento científico, as ideias quânticas, a ideia de que a matéria era formada de coisas discretas, a energia também era recebida e emitida pela matéria usando pacotinhos, né, vamos dizer assim, tomou força,
e com isso o conceito do átomo cresceu, aquela ideia do átomo como um mini sistema solar, né, que tem até uma imagenzinha ali no slide, né, que é uma imagem que é muito útil para a gente criar uma certa intuição do que é o átomo, né, que o átomo tem um núcleo, onde fica o Sol, né, em geral, no sistema solar, e que os elétrons ficam girando em torno desse núcleo, e como os planetas giram em torno do Sol, com a grande diferença de que a força fundamental para o átomo não é a gravidade, mas é a eletricidade e o magnetismo, né? Então você tem uma atração elétrica entre o núcleo positivo e os elétrons negativos. Tem um monte de sutilezas aí que não vale a pena, não é importante para esse curso, para essa aula, mas o que é importante é vocês analisarem a concepção de como se alguém no século 19 perguntasse o que é o átomo, ninguém ia saber exatamente o que era. No início do século 20 eles iam dar essa explicação. O átomo é como uma espéciezinha de mini sistema solar, ok? Obviamente, essa ideia também não sobreviveu, e entre 1920 e 1930, né, depois da Primeira Guerra Mundial, em que os cientistas voltaram a pensar em ciência e menos em criar bombas químicas, é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a ética da ciência usada na política. Isso daí vai ser daqui a pouco a gente vai chegar nisso, nesse módulo ainda. Eles começaram a pensar sobre a estrutura do átomo e perceberam que essa ideia de mini sistema solar era extremamente incompleto e realmente não é a melhor maneira de entender a estrutura atômica, que na verdade os elétrons não são pequenas bolinhas de bilhar, entendeu? Mas são nuvens de probabilidade difusas em torno desse núcleo. A estrutura da mecânica quântica passa a ser muito mais complexa. Então, no final da década de 1920, o que a gente chamava de átomo era completamente diferente do que uma pessoa de 1910 pensaria sobre o átomo, que também é completamente diferente do que um grego, do que um Newton pensaria sobre um átomo. Então, o que é verdade? Qual é a verdade do átomo? Bem, as ideias avançam, né, pessoal? Então, hoje a gente pode dizer que sim, a nossa ideia do átomo talvez seja a ideia final, né? Mas não é, porque a própria mecânica quântica tem problemas de interpretação ainda muito grandes, ok? Então, a gente não sabe exatamente o que ela é, a gente não sabe exatamente como interpretar o que a mecânica quântica diz das propriedades do átomo. O que a gente pode fazer é medir essas propriedades em experimentos, ok? E, portanto, daí comprovar ou não esses experimentos usando a metodologia científica, ok? Então, verdade, quando você tem um conceito que está em evolução, né, um conceito que está mudando, porque depende de como a gente olha para o mundo. Isso é uma coisa extremamente importante que vocês podem levar para a vida de vocês. O que é verdade para uma pessoa pode não ser para uma outra pessoa. Depende de como essas pessoas veem o mundo, né? Então, por exemplo, o que para um grupo, né, por exemplo, para um país, você tem os meus guerreiros que estão nos libertando, para um outro país, esses guerreiros que são os libertadores são, na verdade, terroristas. Então, a ideia da posição do que a gente chama de verdade é muito complexa e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga alguém que pensa de uma forma diferente, porque acredita em verdades diferentes da nossa verdade. A ciência nos ajuda muito aí, né? Porque a ciência tem um critério para discernir o que é verdadeiro, o que é falso, que depende justamente da aplicação dessa metodologia, né? A gente pode fazer experimentos e quando eu falo, olha, essa bolinha vai cair em tantos segundos, se eu erguer ela de uma altura de 10 metros, ela vai bater no chão, eu posso falar isso com certeza. Por quê? Porque eu uso as leis lá da queda livre do Galileu e elas funcionam, porque elas já foram testadas, retestadas, tritestadas, certo? Então, é muito importante a gente ter que a ciência pode não ser perfeita, ela pode não ter verdades absolutas, mas ela oferece a melhor metodologia para a gente não cair no conto do vigário, né? Então, esse ceticismo da ciência é extremamente importante, ok? E que a gente tem que entender que mesmo que não exista uma verdade final, as verdades vão sendo aproximadamente melhoradas à medida em que a gente vai desenvolvendo esse conhecimento científico, ok? Beleza, pessoal? Então,
Eu acho que é importante a gente entender isso e agora a gente está preparado para seguir para a aula número 2, em que a gente vai analisar a questão da dúvida, do fracasso e da humildade, tanto na ciência quanto na vida da gente, ok? É isso. A gente volta já já.